Cinemães Podcast. Hoje esse episódio vai tratar da segunda publicação de 2007 do blog do Cinemã, que saía um pouco do assunto filmes e tratava de livros. O título era Literatura Policial. Eu sempre gostei de ler, desde sempre. Eu aprendi a ler antes de entrar no colégio. Isso foi por causa de uma tia minha, irmã do meu pai, que vendo o interesse que eu tinha em história em quadrinhos, que eu não sabia ler, mas eu ficava admirado com aquelas histórias, vivia folheando. Ela viu isso e, antecipando Paulo Freire em alguns anos, das primeiras obras do Paulo Freire, ela viu o meu interesse e, em cima desse interesse, ela me ensinou a ler. Então, eu aprendi a ler com um gibi. Então, isso eu devo ser um dos poucos casos na história. Os gibis eram uma coisa que sempre me agradaram muito. Mas eu depois passei a ler livros mesmo. E a minha variação de livros era assim, de uma ponta a outra. Eu li Guerra e Paz, do Leon Tolstói, li Erle Stanley Gardner, com seu advogado Perry Mason, li Karl May, tenho toda a coleção do Karl May, li tudo do Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros e todas as outras histórias, José de Alencar, Machado de Assis, o que caía na mão eu lia e tinha a sorte de ter uma biblioteca grande na minha cidade e eu revirei ela de ponta a ponta. Então, esse prazer da leitura sempre existiu. Mas, em seguida, uma vez me cai nas mãos o Falcão Maltese, Dashiell Hammett. Fiquei encantado e vi que, vamos dizer, a minha praia My Cup of Tea era o livro policial. Então, Dashiell Hammett me levou para isso aí. Eu tive, então, um bom mestre, né? Porque é um autor que praticamente recriou a história policial e deixou de ser o que era antes e passou a ser o que é hoje, porque os grandes atores de hoje certamente bebem na fonte do Dashiell Hammett. Outro escritor que eu gostei demais também, me cai nas mãos, Eu Sou a Lei. Eu Sou a Lei era do Michael Spillane, o detetive dele era um policial, Mike Hammer. É uma história sensacional, uma crueza que não existia antes nos livros policiais. Infelizmente, depois não consegui acesso a outros livros, nós tínhamos esse problema na época, era muito difícil os livros serem publicados no Brasil. O Mike Hammer, eu procurei depois livros do Michael Spillane, encontrei um que não era tão bom, e depois aquelas edições portuguesas da coleção Vampiro, que era um problema, porque aquele linguajar português, o dialeto português, os gajos e chuíos, etc., acabavam tirando a emoção da leitura, né? Então, não encontrei mais nada que me agradasse do Michael Spillane, mas Eu Sou a Lei é um livro que eu lembro até hoje, lembro perfeitamente de toda a história, foi realmente marcante. Na mesma época também descobri o Leslie Charteris com O Santo. O Santo é conhecido de todo mundo. O Santo teve muitas... Tivemos a sorte que a editora Cruzeiro tinha a coleção Detetive e publicou uma boa quantidade de livros do Santo, creio que mais de 6 livros foram publicados pela editora Cruzeiro. O Santo é uma coleção imensa de livros, então esses eu não consegui ler todos, mas aqueles 6 trouxeram um personagem que realmente era muito interessante. Na época até eu acreditava que o Leslie Charteris, por causa desse nome, que eu não sei se eu estou pronunciando certo, porque eu achava que era francês, eu achava que o escritor era francês. Na época a gente não tinha como ter esse tipo de informação. Claro que depois, como os livros dele eram todos, os títulos originais eram em inglês, ele também podia ser inglês. Mas depois
pouco tempo descobri que ele na realidade era chinês, né? Ele era de Singapura, a colônia britânica na época. A mãe dele era inglesa e o pai dele era chinês. E isso trouxe até alguns problemas para ele no futuro, quando estava nos Estados Unidos. Então, o santo teve, o Leslie Charteris teve uma vida atribulada, né? Foi de tudo, fez de tudo na vida, né? Até começar a escrever. Ele foi para Londres, cursou o primeiro ano de Direito, que é na Universidade de Cambridge, e depois ele saiu da escola, começou a escrever um livro, escreveu o primeiro e saiu da universidade. E daí, a partir daí ele foi de tudo, fez de tudo, né? E no terceiro livro ele cria o personagem, o Santo, que ia fazer a fama dele. E esse livro era o Enter the Tiger, que é um livro que ele recusou como o primeiro livro do Santo, e ele passa a não considerar mais esse. A mesma coisa até com o Tintin, tem uma história parecida, que o primeiro livro do Tintin o autor desconhece completamente e conta só a partir do segundo. Então, o segundo já é com o segundo livro dele, ele considera, foi um grande sucesso, e a partir daí ele começa a produzir um número interminável de livros sobre o santo, dos quais a maioria eu não li, e agora aos poucos, através da internet, eu estou conseguindo baixar alguns em inglês, etc., mas estou conseguindo ler algumas coisas do santo. Já não tem mais aquela mágica que tinha naqueles primeiros tempos, né? O santo teve filmes, nenhum que prestasse. Aquele que foi feito com o Val Kilmer, vamos dizer, muito fraco, ruim, não fez jus ao personagem. Teve uma série britânica boa, acho que durou 2 temporadas, e tinha um programa de rádio também do santo. Esse programa de rádio do santo deve ter levado os criadores brasileiros a criar um personagem que era chamado Anjo. E a série era As Aventuras do Anjo. As Aventuras do Anjo passavam na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era uma das rádios que conseguia chegar aqui no Sul, porque tinha, pelas ondas curtas, obviamente, nós conseguimos ouvir As Aventuras do Anjo. As Aventuras do Anjo, elas se passavam nos Estados Unidos, apesar de ser uma série criada por brasileiros, e eles acharam melhor que ela se desenvolvesse nos Estados Unidos. E era vamos dizer, tinha muita semelhança com o santo. Depois foi feito em quadrinhos. Os quadrinhos se encontram até hoje. Você busca na internet e encontra os quadrinhos da revista do Anjo. Já aí as histórias se passavam no Brasil. Então isso aí foi uma coisa que nos divertia muito, não tinha televisão, né? Então o rádio era onde as pessoas se grudavam, né? Na época teve uma novela que a minha mãe adorava, que era Direito de Nascer. Era uma novela de um cubano que passou durante 2 anos, né? Eu acho que era na Rádio Nacional também. E era um sucesso maluco. Todo mundo parava na hora da novela para assistir a tal novela, o Direito de Nascer. E o Anjo também parava a gurizada para ver. Mas eu gostava mais do Capitão Atlas. O Capitão Atlas era na Rádio Tamoio, ondas curtas, mesma coisa. E aquilo eu achava sensacional. O Capitão Atlas se perdeu, a memória do Capitão Atlas está perdida. Não, os programas de rádio, aquela coisa brasileira de não ter memória, né? Então os programas de rádio não conseguem mais nada, desapareceram, não existe. O Capitão Atlas também teve uma história em quadrinhos que durou pouco, você não consegue mais. Eu vi livros da história em quadrinhos, número 1, número 2, 3, 5, oferecida a 300, 500 reais, né? Então, também perdida, não são coisas difíceis de recuperar. O Capitão Atlas tinha uma diferença que ele não era uma aventura, mas misturava ficção científica, fantasia. Se passava, praticamente todas as histórias se passavam no Amazonas,
e sempre tinha um cientista maluco descobrindo, transformando árvores em pessoas, com as características da árvore, jacarandá, eram pessoas violentas e fortes, resistentes como uma árvore, né? E outras histórias. E o Capitão América era acompanhado por um grupo, tinha a sua noiva, que era a rainha da cachoeira, né? Tinha um índio, Uruti, eu acho que era isso, ou a onça que era Uruti, não me lembro, tinha uma onça, né? E mais um nordestino, Tonicão, e um outro que era, não me lembro o nome também, que era um Quati, que eram que acompanhavam ele. Tinha uma coisa que ele também, que a gente só imaginava, né? Tinha o famoso golpe das pernas, né? Que deve ser alguma coisa hoje do taekwondo. Então o golpe das pernas a gente já sabia, quando a situação estava preta assim, por que não usa o golpe das pernas? Aí vinha o golpe das pernas. Aí o Capitão Atlas derrubava todo mundo e conseguia sair das situações. E todo o grupo dele sabia dar o golpe das pernas. Era fantástico, a imaginação criava isso tudo. Eu gostava tanto que um dia eu estava no barbeiro cortando o cabelo, quando eu olho no relógio, na parede do barbeiro, que era meu vizinho, estava na hora do Capitão Atlas. Eu saí da cadeira, fui para casa, assisti, e no outro dia eu fui no barbeiro de novo para terminar de cortar o cabelo, que estava só a metade cortada. Então, para você ver o fanatismo que a gente tinha. E era um sofrimento, porque essas rádios do Rio a gente pegava aqui e a onda curta era um inferno, porque você tinha que ficar, estava vindo assim, aí ia diminuindo e saía. Aí ficava no dial, né? Dial, ficava rodando aquilo ali para captar de novo, pegar um ponto melhor, e aí voltava a história, aí, poxa, vamos ouvir. Isso aí realmente é uma beleza. Falando do sofrimento do dial, tem o sofrimento dos livros também. Os livros, as nossas editoras aqui lançavam os livros com as capas coladas. Então, você tinha, por exemplo, deixa eu puxar um aqui. Aqui, ó, grande livro também. A capa vinha, essa parte aqui, vinha grudada nessa outra. Então, tu tinha que pegar uma faca e fazer assim para abrir. Às vezes a gente estava com tanta pressa que não puxava a faca, ia com o dedo mesmo, aí rasgava, óbvio, né? Mas não rasgando as letras era o que interessava. Então aí a gente lia a história. Então eram coisas da época. Bom, eu continuo gostando de livros policiais e hoje se tem uma profusão de autores excelentes. E todos os livros chegam aqui no Brasil. Então isso é uma maravilha. Isso aí mudou completamente. Hoje você tem acesso a tudo. Então, nos americanos, eu gosto muito... Eu vou fazer um capítulo para falar sobre literatura policial desses autores atuais. Michael Connelly. Michael Connelly é sensacional, é o que eu mais gosto. Ele tem dois personagens principais. Harry Bosch, que é um policial de Los Angeles, e o Harry Bosch, inclusive, vocês encontram uma série na televisão, eu acho que na Prime, que se chama Bosch. Muito boa, vale a pena. Bem fiel ao livro. E ele tem outro personagem dele, que é um advogado, que vocês também conhecem, tem uma série agora sensacional que está aí, que é Lincoln Lawyer, porque o escritório dele é um Lincoln, né? Que ele sempre usa alguém que ele ajudou a tirar da cadeia para ser o motorista dele. E quando ele precisa da internet, ele estaciona de frente de um Starbucks e usa a internet livre do Starbucks. Muito bom, excelente, os livros dele são ótimos e a série da televisão eu achei melhor até que a do Bosch. É uma série muito bem feita. O personagem, o ator é muito bom, então bom, o ator do Bosch também é muito bom. Então são séries bem interessantes. Tirando Michael Connelly, tem o Jeffrey Deaver, excelente também, vocês já viram, Colecionador de Ossos, todo mundo viu o filme, né? E o livro é excelente, o personagem paraplégico, aquele que faz da história, né? Morgan Freeman que interpreta, né? Isso, excelente, né? Muito bom.
Outro que é interessante, muito bom, James Ellroy. James Ellroy o ator, o autor, o cara passou por tudo na vida, né? Pais separados, ele vive só com a mãe é assassinada, uma história que não foi desvendada até hoje. Tudo indica que a mãe era uma mulher de vida fácil e muito difícil, por sinal, né? E ela foi assassinada. E ele começa a escrever alguma coisa e escreve um livro baseado na história da mãe dele, que é o Dália Negra, né? Que teve um filme também sensacional, com Russell Crowe de personagem principal, muito bom. É um ator assim espetacular, é considerado um dos melhores. Tem alguns livros que eu acho muito chato dele, são os livros assim, desse tamanho assim, que eu realmente não consegui ler, mas eles tem uma parte política da parte do tempo do Kennedy, então são muito interessantes, mas difíceis de ler. Isso aí são difíceis. Dália Negra não, Dália Negra você lê numa passada só, mas esses outros dois livros dele são bem pesados e bem difíceis de ler. Mais recentemente eu descobri o noir nórdico, que começou com Henning Mankell, que tem inclusive uma série de televisão, muito bom, mas assim, eu gosto, mas não muito. Então eu descobri John Nesbo. John Nesbo é um autor sensacional, gosto muito dele. O detetive das histórias dele é o Harry Hole. E esse detetive é daqueles complicados, bebe, viciado, tem uma vida bem complicada. Mas é um cara espetacular, resolve todos os crimes principalmente com serial killers, que ele sempre está envolvido. Então, John Nesbo vale a pena. E, finalmente, tem, eu acho que o que pelo menos foi o livro que eu li assim com mais atenção, que me prendeu mesmo, foi o Stieg Larsson, com o primeiro livro do Millennium, que é espetacular, e você já deve ter ouvido falar, ou já deve até ter lido, porque ele foi muito badalado e teve uma repercussão muito grande. Depois houve outros dois, que formou a trilogia, e não sei se ia ser uma trilogia, porque ele morreu no final do terceiro livro, o autor Stieg Larsson. Bom, então, isso aí foi um bate-papo assim, sobre literatura policial, sobre minhas experiências com os livros, e vou voltar a falar disso aí no futuro, porque esse canal não é só de cinema, nós vamos falar aqui de cinema, principalmente, vamos falar de livros, e vamos falar um pouco de política também, né? E talvez até um pouco de agricultura, que é a minha área profissional. Então, até o próximo vídeo.